defender a igreja, quem tem que brigar pela igreja é o dono dela. O dono da igreja não é o homem. O homem é apenas um administrador, sujeito a erros, a fracassos, fadado a erros. Mas o dono da igreja não erra. O dono da igreja se chama Jesus. Ele falou assim que ele edificaria a igreja dele. E as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mas nós tiramos da mão de Deus, das mãos de Jesus, de agir pela igreja, porque nós compramos a briga e nós estamos brigando. E nós achamos que nós estamos certos dentro das nossas guerras, de brigar, de entrar em vias de fato. Paulo vai escrever a carta aos Coríntios e ele vai dizer assim que ele ouviu falar que havia dissensões. O que é dissensão? Divisão entre eles. E ele falou assim, eu até creio, porque no meio da divisão que nós vamos descobrir aqueles que são verdadeiros e sinceros. Deus não vai descer aqui proibido de ter divisão. A Bíblia está ensinando que nós não podemos ser o motivo e nem fazer divisão na igreja. As consequências vão vir para aquele que fez e para aquele que dissemina, para aquele que faz a confusão, que faz a divisão. Deus alertou o povo de Israel, falou para o povo de Israel, foi corrigindo o povo de Israel. Quando morreu Salomão, houve a ruptura dos reinos, a divisão. Deus não desceu do céu e falou assim, não vão dividir. O povo é meu, ninguém vai dividir o reino. Deus deixou. Porém, as consequências da divisão do reino veio posteriormente. Primeiro, fizeram a divisão dos reinos e os dois reinos brigaram, queriam guerrear contra eles mesmos. Os próprios irmãos queriam guerrear. Aí Deus interviu e falou assim, não, vocês estão brigando entre irmãos. Na minha palavra eu estou fazendo essa alusão, para nós entendermos a palavra de Deus. Mas Deus não interviu na divisão. Houve a ruptura do reino de Israel. O reino de Israel foi cativo na Babilônia e ficou 70 anos cativo. Até hoje, Israel está vivendo o martírio do retorno, do regresso, de levantar a nação novamente, desde os tempos antigos. Porque a divisão traz consequências. E as consequências são inevitáveis. As nossas escolhas trazem consequências. E as consequências são inevitáveis. Então precisamos pensar muito bem antes de tomarmos algumas decisões e nós irmos para a via de fato. Então, a minha preocupação é o rumo que nós estamos tomando, o rumo que nós estamos vivendo. A direção que nós estamos tomando como igreja. E volto a repetir o que eu sempre falo. Existe duas igrejas. Na forma de exemplificação. A igreja física e a igreja espiritual. A igreja espiritual sou eu, assim como as pessoas, aqueles que dizem ser entendidos, dizem que nós somos igreja, nós somos templo do Espírito Santo, nós vamos usar o termo igreja. Vou deixar assim. Uma igreja sou eu, espiritual. Eu mesmo tenho que prestar conta de mim diante de Deus. Eu tenho que cuidar para me ser salvo. Aí existe a igreja física, que é o local onde nós nos reunimos, consagramos para ser lugar de adoração a Deus. E está sendo palco de confusão. Então, gente, vamos voltar a princípios. Eu li um texto essa semana num culto ar livre. Carta do apóstolo São Pedro, se não me engano, capítulo de número 4, versículo de número 16 e 17. Deixa eu só confirmar aqui rapidinho se é isto. Mas eu vou parafrasear o que Pedro estava dizendo, para nós entendermos a gravidade. Pedro vai dizer assim que se o juízo de Deus, ele começa dentro da casa, dentro da igreja, como não será então para aqueles que estão fora dela? Aí ele vai ainda dizer: que aquele que está fora do evangelho será pior. Deixa eu só tentar confirmar o texto aqui. 1 Pedro 4, 17 e 18.
Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. É Deus julgando. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e pecador? Tem uma outra tradução que diz assim: se para o justo é difícil se salvar, como será então para o pecador? Então pensa assim, o juízo de Deus começa dentro da casa dele. É Deus quem tem que julgar. Então não tome uma demanda que não é sua. Quando a igreja tomar posição naquilo que ela é igreja e colocar na mão de Deus e orar, aí Deus vai agir. Mas enquanto a igreja tomar por força e querer fazer do seu jeito, Deus encolhe as mãos e Deus não faz. Fique este alerta para mim e este alerta para você. Um grande abraço.